Vocês tiveram lá em Fundamentos Biológicos bastantes orientações sobre os músculos, sobre inserção, sobre função desses músculos. Agora eu pergunto, qual seria a correlação desses músculos com os dentes? Todo mundo consegue imaginar que músculo está diretamente envolvido com oclusão? Sim ou não? Sim. A força desses músculos influencia nos dentes? Sim. Se eu tiver um paciente que morde com muita força, vai ser necessário dentes que resistam a muita força. Então eu preciso começar a entender sobre músculo para começar a entender sobre os dentes. Tá, vou tentar falar mais próximo. Estão todos me entendendo bem? Tá tudo certo? Então tá. Então eu preciso começar a relembrar alguns músculos lá de fundamentos. Exemplo, se eu falar para vocês, qual o principal músculo para elevação da mandíbula? Qual o principal músculo para elevação? Masseter. Mas, Perfeito. Por quê? porque ele é o mais forte, ele é o principal, né? Pra Tá entendendo fechar. que essa dúvida deveria ter sido perguntada lá atrás? Na hora que o professor falava assim, o músculo masseter é o responsável pela elevação da mandíbula, ele é o principal nessa função. Professor, por quê? Porque a nossa arcada precisa dessa força e precisa desse músculo nessa região para elevar essa mandíbula, para conseguir triturar os alimentos. Se eu imaginar em elevação e trituração, eu preciso de um músculo forte. Se eu preciso de um músculo forte, eu preciso de um músculo grosso, volumoso, masseter. Ele vai estar a sua inserção em uma região bem travada e vai estar segurando, vou falar de uma forma bem simplória, uma curvinha aqui da mandíbula. E essa curvinha precisa ter um reforço de osso para segurar esse músculo, tão forte que ele é, senão ele rasga. Ele não segura nessa mandíbula. Curvinha de osso, professor? É o nome vulgar para protuberância, não é isso? Uma protuberância mandibular num ramo da mandíbula. Pronto, fez sentido aonde esse músculo está inserido. Então, o estudo dessa musculatura tem que ser dessa forma. Eu te pergunto, o que tem de diferente entre um carnívoro e um herbívoro? Os dentes, o formato dos dentes, fala o André. Dele. Hã? Pode falar, Força. Mariana. A força, Mariana disse. Que mais? Alguém consegue imaginar? Imagina uma vaca no pasto. Como é que a vaca faz? A vaca fica para um lado e para o outro, só ruminando, não é isso? Como é que um cachorro faz? O cachorro só abre e fecha, certo? E você? O que você faz? Você abre e fecha, mas se Dois. você quiser ruminar igual uma vaca, você consegue? Mascar um chiclete? Consegue. Então, deixa eu te contar, você é a união de uma vaca com um cachorro. Que isso, professor? Fala isso de mim, não. Você é uma classe de animal que chama onívoro, que tem as duas formas de mastigação. Você tem o carnívoro, abertura e fechamento, e consegue fazer uma tal de lateralidade. Não é novidade. Vocês já escutaram essa palavra. Lateralidade direita, lateralidade esquerda. Agora a gente vai entender esses movimentos, ok? Ou seja, a sua arcada, os seus dentes é a união
de um dente preparado para herbívoro e carnívoro. Os seus músculos foram feitos para resistir a essa força de mastigação. Vamos dar uma contextualizada na disciplina? Vamos falar de coisa atual? Vamos. Bichectomia. Ixi, professor, polêmico, hein? Falar sobre isso é polêmico. Por quê? Esse músculo masseter é volumoso, ele é grande, ele é hipertrofiado. Se eu não tiver nada entre ele e a oclusal dos dentes, esse músculo vai fazer o quê? Vai entrar na oclusal desses dentes e quando eu fechar, eu vou morder a minha mucosa jugal, vou morder a bochecha. Tá, isso não é bom. Se isso não é bom, vamos colocar uma bolinha de gordura ali para proteger essa região, proteger esse músculo? Ah, vamos. A famosa bola de Bichat. Se você fizer um regime, professor, eu quero projeto verão 2021. Quero ir seco para a praia, quero, né, aquele shape. Beleza. Você vai perder a gordura do seu corpo inteiro, menos da bola de Bichat. Isso tem um porquê. Porque entende-se que essa gordura está protegendo esse músculo e protegendo a região, certo? E alguém vai lá e faz o quê com a bolinha? Tira. Por quesitos estéticos. Não, professor, é que meu rosto é um pouquinho mais arredondado. Tá. Se o seu rosto é mais arredondado, significa que seu masseter é desenvolvido. Se o seu masseter é desenvolvido, você precisa daquela região para neutralizar essa força do masseter. Faz sentido. Então, turma, a gente precisa parar com esse modismo, de ir no modismo. Você precisa de fundamentação. Professor, Pode perguntar. e aquela questão de tirar por conta, porque fica mordendo a bochecha, essas coisas assim? Perfeito. Professor, tirei a bola de Bichat porque estava mordendo a mucosa jugal. Se está mordendo a mucosa jugal, significa que os seus dentes estão desalinhados. Porque lembra que eu falei que é uma gordura que já vem pronta de fábrica? Então, seus dentes deveriam estar um pouquinho mais para dentro. Então, antes de arrancar a gordura, alinha os dentes. Ortodontia. Certo? Professor, mas conheço muita gente, ou já tive também alunos que já fizeram, e, professor, não tem um problema nenhum. Já tirei parte da minha bola de Bichat e não tem um problema. Hoje, já imaginou que seu músculo, a futuro, como todos os músculos num processo de envelhecimento, vão que atrofiar? E ele vai ficar sem suporte? E justamente nessa região vai ficar mais flácido e pode gerar um trauma? Então, isso é a longo prazo, não é de imediato. Então, a frase que fica para a gente iniciar nossas aulas de oclusão é: busque a função. A estética é brinde. É brinde. Se você souber o que você está fazendo com função, vai ficar bonito. Simples. Simples assim. Vai ficar harmônico. Agora, quem buscar só a estética, quem visa só a estética, peca na função. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão abrir o Instagram de vocês e vão ver trabalhos lindos, pessoas fazendo coisas maravilhosas de forma errada. Então, perde-se a função, perde-se a motivação daquele belo. Um pouquinho mais de pé no chão, odontologia, como dizem, odontologia raiz mesmo, odontologia de dente, e a gente vai conseguir sanar vários problemas estéticos, porque a gente resolveu a função, ok? Turma, então os objetivos: compreender o envolvimento muscular na oclusão, uma retomada de conteúdo nas disciplinas anteriores, crescimento ósseo, vamos falar um pouquinho sobre ATM e uma dinâmica da articulação temporomandibular. Turma, esse é o livro. Esse é o livro. Oxon. Pode anotar. Professor, estou sem fazer nada essa semana,
minha vida anda meio complicada, minha vida anda meio ruim. Lê esse livro, vai piorar. É complexo, é difícil, mas ele explica o caminho. Eu acabei de explicar para vocês em 10 minutos, 15 minutos, algo que ninguém nunca explicou. Ele tem a odontologia aqui dentro. Então, leiam várias vezes, releiam. As primeiras leituras são complexas. Não desistam. Não desistam do Oxon. É um dos melhores livros para entendimento da odontologia, tá? Essa é a capinha dele. Esse é o livro que vocês devem buscar, ok? Dentre esse livro, essa primeira parte, Anatomia Funcional e Biomecânica do Sistema Mastigatório, Neuroanatomia, capítulo 2. Esse capítulo 2 é onde você vai entender por que você abre a boca quando morde numa pedra. Alguém já pensou nisso? Está comendo uma salada. De repente, acha uma pedra. Por que você abre a boca? De que forma você abre a boca? Qual a intensidade da mordida? Alguém vai responder, professor, são os ligamentos periodontais que levam esse sinal via aferente ao sistema nervoso central e retornam aos músculos esqueléticos num movimento involuntário de contração de alguns músculos e relaxamento de outros, levando a uma abertura inconsciente, para não haver a fratura dos dentes. Falo, perfeito, é isso, vocês já sabiam disso, fundamentos. Agora eu pergunto, e se eu tirar esse periodonto desse dente? Existe dente sem periodonto, sim ou não? Alguém? Sim ou não? Existe dente sem periodonto? Dente natural? Eu acredito que não, mas implante, sei lá. Fernanda, a gente não te escuta. Todo dente natural vai ter um periodonto, certo? Mas a resposta desse periodonto pode estar alterada. Inflamações periodontais, já ouviram falar sobre isso? Já, eu sei que já. Nossa, professor, então quer dizer que uma pério influencia de eu abrir a boca? Lógico. Vamos para além disso? Você está com dor em algum dente, vamos supor que você está com alguma cárie no dente 46. Você vai morder em cima dele? Lógico que não, você não é bobo. Você vai morder toda a sua carga mastigatória do lado esquerdo. Com isso, o músculo do lado esquerdo fica sobrecarregado. Então, o sistema neurológico já está mudando o comportamento da sua mastigação. Do lado esquerdo vai ter uma atrofia, direito, quer dizer, vai ter uma atrofia muscular, e do lado esquerdo você vai ter uma hipertrofia muscular. Com isso, pode gerar uma disfunção da articulação temporomandibular, as famosas DTMs, que vocês também vão entender e a gente vai discutir para frente. Ou seja, leiam bastante esse livro. Professor, não estou entendendo na primeira leitura, não tem problema, leia novamente. Sublinha, tira foto do parágrafo se você não está entendendo, coloca no grupo, a gente discute. Eu explico quantas vezes forem necessárias, mas não deixa passar. Não deixa passar essa oportunidade, tá? Turma, um vídeo sobre essas movimentações. Se a gente começar a observar, eu consigo ver abertura e fechamento. Esse músculo que está o cursor é justamente o masseter. Olha o volume desse masseter. Lembra que eu falei que ele precisava segurar numa curvinha da mandíbula para puxar ela acima? Olha aqui, na curvinha posterior da mandíbula. Faz sentido. Por que o temporal é mais fininho do que o masseter? Aula do porquê. Eu quero saber, eu quero entender. Deve ter um porquê, não é possível que foi ao acaso. Por que o temporal é mais fino, em forma de leque, e o masseter mais volumoso? Porque ele não mexe?
Mexe, o masseter mexe. né? Desculpa, o temporal Não, mexe. o outro. Por causa que a função é diferente? Perfeito. A função é diferente. Enquanto um está falando em força, o outro está falando em quê? O masseter eu entendi que é força. Para triturar, quebrar mesmo, destruir o alimento. O temporal, ele vem auxiliando no refinamento do movimento. É um músculo que ele é espalhado, mas ele fecha em forma de leque e só tem uma pontinha de inserção. Lembram disso? O temporal está em cima do osso. Como é que chama o osso? Onde ele está? O temporal, ficou fácil. Gente, as coisas são muito fáceis. O temporal em cima do temporal desce uma pontinha e essa pontinha que vai gerar força, não, vai gerar estabilidade. Estabilidade na mandíbula. Mas vai chegar uma pontinha de músculo. Essa pontinha de músculo seria interessante se eu tivesse uma pontinha de osso. Qual que é o nome da pontinha de osso que tem na mandíbula que faz a inserção do músculo temporal? Processo coronoide? Pronto. Então, para que serve um processo coronoide? Para segurar a pontinha do temporal. Para quê? Para refinar o movimento de lateralidade. Então, a gente já aprendeu 2 músculos e 2 funções, abertura e fechamento, e no movimento de lateralidade, porque o masseter é muito forte. Professor, mas o temporal também não auxilia no movimento de fechamento mandibular? Ele auxilia, mas ele sozinho não resolve, ele não dá conta de fechar essa mandíbula no processo de trituração. Então, eu preciso do temporal para refinar esse engrenamento da mandíbula. É como se o masseter fosse forte e burrão. O temporal é mais delicado, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele coloca a mandíbula no local correto, ele faz o engrenamento correto. Mas é lógico que isso vocês já sabiam, isso vocês já entendiam anteriormente, vocês não são aquele tipo de aluno que fica decorando inserção, função e origem de músculo. Não é isso, não é por aí, né, turma? Eu preciso ir além de vocês, ok? Então, executando o movimento de abertura e fechamento, o que eu consigo imaginar? É simétrico. Esses músculos têm que agir de forma simétrica e eu tenho um deslocamento dessa mandíbula na abertura e fechamento. Quando ela desloca na abertura, ó, abrindo e fechando, quem que vai para frente e para trás? Opa, quem que vai para frente e para trás? Articulação temporomandibular. Articulação à frente e atrás. À frente e atrás. Essa articulação temporomandibular, indo à frente e atrás, tem um nome. Vocês já viram isso. Como é que fala a movimentação da articulação temporomandibular dentro da fossa articular? Quando ela só gira dentro da fossa. No início do movimento, ela gira dentro da fossa. Qual é o nome? Rotação. E depois que ela rotaciona aqui dentro, ela executa o movimento de translação. Ela vem à frente. Como é que chama esse caroço de osso aqui? Esse carocinho aqui. Pode digitar, Fernanda. A gente não te escuta. Do osso zigomático, ok, mas especificamente essa protuberância aqui, ó. É uma curvinha que a gente tem dentro da articulação temporomandibular. Vocês já tiveram a anatomia da articulação temporomandibular? Tubérculo articular, ok? Esse tubérculo articular ou esse processo articular ou protuberância articular, todas essas nomenclaturas podem ser utilizadas. Serve para quê? Para que tem esse carocinho aí?
Para a articulação deslizar em cima. Tá, mas e daí, professor? E eu com isso? Todo mundo concorda, se essa rampa, olha essa curva, onde está passando o cursor. Se essa rampa fosse reta, a sua mandíbula ia andar só para frente. Ela não ia abrir. Ah, professor, estou começando a entender. Então, minha boca abre por causa dessa curvinha aqui? É. Coloca a mão perto da orelha, em cima da sua articulação. E abre. O máximo que você conseguir. Vê se você sente a sua articulação temporomandibular saltando, ó. Ela faz a rotação, depois ela sai da caixa, ó. Certo? Aí você tá lá no seu consultório um dia, sozinho, sexta-feira, 4:30 da tarde, o paciente liga. Ó, doutor, eu tô com um conhecido aqui em casa e a mandíbula dele caiu. Travou. Ele não consegue fechar a boca. Tô indo aí pro senhor resolver. E aí? O que aconteceu? O que ocorreu foi justamente nesse movimento. Ó, notem. A mandíbula inicia um movimento dentro da fossa articular, desliza à frente, em cima da eminência articular, quando ele está no processo de abertura máxima, e depois volta. Mas existem alguns ligamentos retrodiscais nessa região que impossibilitam essa cabeça da mandíbula ou esse côndilo de ir mais à frente. Mas se eu tiver uma frouxidão desses ligamentos, essa mandíbula vem nesta região onde está o cursor e trava aqui. Se ela travar nessa região, é como se fosse um ombro deslocado fora do lugar. Então, a sua função é voltar ela para dentro da fossa articular. Então, o movimento que você tem que fazer é para baixo e para dentro, para conseguir vencer essa articulação. Só que a hora que você passar de para baixo e para dentro, qual músculo está estirado ao máximo quando você abre a máxima abertura? Masseter. E a hora que você voltar ele em posição, o masseter vai contrair com toda a força. E o que está na oclusal desses dentes? O seu dedo. Boa sorte. Então, eu já estou explicando para vocês como resolver um problema recorrente de luxação da articulação temporomandibular frente ao deslocamento da cabeça da mandíbula à frente da eminência articular. Simples. São coisas simples. Agora, imagina no seu consultório você conseguir resolver um problema desse. Você virou o cirurgião dentista da família. Você resolveu um problema que ninguém estava conseguindo resolver. Você colocou a mandíbula em posição. Um conhecimento simples, ok? Continuando o movimento, se a gente observar, ó, ele vai à frente e atrás. E tem que ser simétrico. Tem algo entre a cabeça da mandíbula e a fossa articular. Tem como se fosse uma almofadinha aqui. Por quê? Disco, Disco. Por que é o disco, Fernanda? para poder amortecer Amortecer o quê? a cabeça da mandíbula na fossa. Eu não posso ter contato de osso com osso. Osso. Perfeito. Professor, Pode perguntar, Maria. o que acontece nessa região, né, quando dá aqueles estalos quando ele tá mastigando? Perfeito. Vamos supor, a pessoa vai numa balada, tá lá, conhece a pessoa bonitinha e tal. A hora que chega, troca uma ideia. A hora que vai beijar, a pessoa abre a boca, estrala tudo. Começa a estralar, você assusta. Você fala, o que está acontecendo? Está quebrando. É justamente o disco. Esse disco que deveria proteger esses dois, o atrito entre esses dois ossos, está desgastado. E essa cartilagem, quando eu aperto ela contra o osso, ela começa a gerar algum estalido, alguns ruídos. Professor, eu acho que eu tenho isso.
Como que eu resolvo? Tem como amenizar e tem como parar o processo de degradação. Mas resolver 100% é um pouco complexo. É como se fosse um joelho. E vocês já entenderam que joelho, uma vez após feita cirurgia no joelho, nunca mais volta a ser um joelho normal. Romper um ligamento é um ligamento rompido. A articulação é da mesma forma. É um rolamento, é uma engrenagem blindada. Como assim blindada, professor? O que tem em volta dessa articulação temporomandibular? Não tem uma tal de cápsula? Cápsula articular? Tem. Essa cápsula articular seria como se fosse o blindado dessa articulação. E vamos pôr um óleo nessa engrenagem? Tá tudo muito seco, osso com osso, cartilagem. Vamos pôr um olhinho para dar uma lubrificada nisso aí? Qual óleo vocês indicam? Óleo de cozinha, azeite. Líquido sinovial. Oi? Líquido sinovial. Pronto, não tem segredo, vocês já sabem. O melhor lubrificante para essa engrenagem é líquido sinovial. Professor, mas isso acaba? Esse líquido? Não, ele é recomposto, ele é regenerado. Mas, se a minha cápsula articular romper, esse líquido não pode vazar, extravasar? Pode. E vai comprometer a minha engrenagem. Mas como que uma cápsula articular rompe? Alguém consegue me dar um exemplo? Como que uma cápsula articular... Oi? Como é que uma cápsula articular poderia romper? De tanto estar desgastada, ela vai rompendo, então um trauma, não sei. Trauma. Uma cápsula articular, ela se rompe por trauma. Então, um dos critérios que a gente sempre observa é quando eu tenho um trauma no mento. Quando eu levo uma pancada no mento, leva a cabeça da mandíbula para a região posterior, leva o rompimento da cápsula articular, extravasamento do líquido sinovial. Com isso, gera uma disfunção temporomandibular. Pode ser uma microfratura? Pode. Algo que vai extravasando com o tempo? Pode. Professor, não tive trauma, estou com estalido. Pode ser aí sim devido ao apertamento. A questão do apertamento entre os dentes desse paciente. A gente vai chegar lá nessa questão do forma de apertamento, tipos de apertamento. Olha essa imagem, turma. Quais músculos vocês reconhecem? Pterigóide medial e lateral. Professor, eu reconheço o medial e o lateral. Tá, onde é que eles estão? Esse que está o cursor é qual? Medial ou lateral? Medial. E onde é que está o lateral? Não sei, o vermelho. Não, acho que não é não. Alguém mais? Ajuda a Fernanda. Todo mundo consegue ver o masseter? Conseguem ver o masseter? Sim, é o do canto. Consegue ver o masseter que ele aqui, ó. Então. Certo? Uhum. Por fora, eu tenho o masseter. Por dentro, eu tenho o pterigóide medial. Porque está próximo ao plano medial. Qual que é a função dele? Ajudar a trazer para trás. É o mesmo da mandíbula. Ele vai elevar essa mandíbula, mas olha onde que ele está grudado. Na parte mais interna. Então, ele vai fazer elevação e uma elevação posterior, igual a Fernanda disse. Mas ele tem a mesma função do que o masseter, porque olha a região deles. Um está por dentro e o outro está por fora. Certo? Agora, o pterigóide lateral, lá em cima. Quais seriam as funções que esse músculo teria que desempenhar? Lateralidade da mandíbula. Olha que coisa simples. Pterigóide lateral, lateralidade. Nunca mais eu vou esquecer esse negócio, ficou fácil.
A hora que um contrai, o negócio vai para um lado, o outro contrai, vai para o outro lado. Ficou simples. Então, nesses movimentos de abertura e fechamento, eu consigo observar todos os conjuntos trabalhando simetricamente e depois nós vamos ver os processos de lateralidade. No procedimento de abertura e fechamento interno da articulação, eu também consigo ver a cápsula em posição, consigo ver os ligamentos, ó, a cápsula em posição, e tem alguns tipos de recuperação dessa cápsula. Ela pode ir à frente e dar um clique, ela pode ir à frente, estralar e voltar. Essa cápsula articular, ela é irrigada? Ela tem nervo dentro dela, tem artéria, tem vaso? Sim ou não? Acredito que não. Por que não, Thiago? Como é que uma coisa vai ficar desgastando lá sem vida? Não, líquido que tem lá dentro líquido. Porque ela tá sempre nutrida, sei lá. Oi? Tipo, você falou que ela não tem nervo, não é? Ela não acredita que ela não tenha nervo. Não tem nervo. Isso, foi isso que o senhor falou? Eu não entendi. E a artéria? Tem sangue dentro dessa cápsula? Acredito que não também. Por que não? Se é o sangue que leva nutriente. Mas o líquido, eu acho que ele já seria responsável para nutrir ela. Perfeito. O líquido. Perfeito. Esse é o pensamento. Quem gera a nutrição da cápsula é justamente o líquido sinovial. Tá vendo como as coisas fazem sentido? Se eu tiver um nervo numa cartilagem entre dois ossos, a hora que eu apertar esse nervo vai o quê? Doer? Não pode. Não pode doer. Se eu tiver um vaso sanguíneo nessa cartilagem, a hora que eu apertar um vaso sanguíneo, isso vai romper. Vai gerar um extravasamento de sangue na região, vai virar um edema na região. Isso não pode ocorrer. Então, quem é responsável pela nutrição da articulação temporomandibular é o líquido sinovial. Por isso... Professor, vocês Pode perguntar. estavam falando aí que tem como repor esse líquido, mas como que a cápsula estoura? Como que repõe esse líquido? Certo. Através de cirurgias, a gente consegue suturar essa cápsula e consegue colocar um líquido sintético, como se fosse aquelas punções que fazem no joelho. Ô, Diogo, Senhor? posso entrar na discussão aí? Desculpa. Então, está perguntando como repõe o líquido, né? Primeiro, como se produz o líquido, né? O líquido ele é produzido aí num tecido que segura a articulação na parte posterior, chama tecido retrodiscal, né? Esse tecido contém células endoteliais e a membrana sinovial que fica presa nele. Essa membrana irriga tanta porção, o Diogo vai falar sobre a articulação direitinho aí, irriga tanto a porção superior quanto inferior da articulação temporomandibular e produz líquido sinovial que tem como função, além de lubrificar, permitir essas trocas metabólicas de dentro para fora, de fora para dentro, né? Então, quando você aperta a articulação, ele extravasa para fora, e aí a membrana produz mais líquido para dentro, então faz essa homeostase com o externo e interno. Quando você tem um trauma, alguma coisa que destrói a articulação, que machuca a articulação temporomandibular, o que acontece? O osso pressiona o disco articular, que é um tecido conjuntivo denso, fibroso, contém fibras colágenas e fibras elásticas. Quando você espreme as fibras colágenas, pela pressão, por exemplo, um bruxismo, um apertamento, você pressiona a fibra colágena, ela faz o seguinte, com pressionada, ela vai abrir e se separar uma da outra. Quando ela separa aquele líquido entre as fibras, ele extravasa também para dentro da cápsula articular, que é o que promove essas inflamações de cápsula articular. Sinovites, retrodicites, inflamações da cápsula. É mais complexo esse entendimento. E como é que repõe isso? Perdeu o líquido dentro da cápsula articular. O tecido que produz o líquido vai tentar repor, mas às vezes esse esvaziamento que chama condromalácia, essa compressão das fibras, quando ela extravasa e o líquido acaba ali dentro, você
e o tecido sinovial está muito machucado, traumatizado pelo próprio trauma que teve da articulação, então você pode fazer um procedimento que chama viscosuplementação. De que é composto o líquido sinovial? Qual é a composição química histológica do líquido sinovial? Ácido hialurônico. Quem produz o ácido hialurônico? As células sinoviais e endoteliais dentro da cápsula articular. Então, quando você perde esse líquido dentro da cápsula articular, você vai tentar repor com ácido hialurônico exógeno, quer dizer, produzido na farmácia. Então, você compra o líquido na farmácia, 10 ml de líquido, injeta dentro da cápsula articular. Esse procedimento chama viscosuplementação, que é um procedimento para irrigação da cápsula articular, para tentar fazer com que esse líquido que você injeta dentro da cápsula, ele estimula as células dentro da cápsula, lá da membrana sinovial, a reproduzir mais líquido sinovial. Então, acaba que você estimulando essa produção, ela volta ao normal, entre aspas, aos poucos, vai voltando ao normal e reabastece a cápsula articular para que você tenha essa reposição aí. Então, basicamente, funciona dessa forma aí. Tá bom? Muito obrigado, professor. E é justamente essas as ideias que a gente precisa começar a pensar. Imagina um paciente chegar dessa forma no seu consultório, tá? O que eu vou fazer? Quais são as opções que eu posso dar para esse paciente? Você vai virar para o paciente e falar assim, não, procura um dentista. Tá, doutora, mas a senhora que é a dentista. Então me ajuda. Então a gente precisa realmente fazer como a Fernanda, começar a pensar, e se perder esse líquido? E se meu paciente chegar no consultório com esse tipo de trauma, chegar com essa articulação traumatizada, de que forma eu resolvo tudo isso? Ok? Turma, nesse slide, são alguns pontos faciais que vocês já conhecem. Esses pontos faciais, eu preciso que vocês retomem, busquem o que vocês têm anotado lá de fundamentos biológicos, justamente para facilitar a nossa discussão, facilitar tudo que a gente vai falar nessa disciplina. Exemplo, existem algumas peças do articulador que a gente vai fazer apreensão justamente na glabela. A gente precisa entender esses posicionamentos, entender essa nomenclatura para a gente conseguir discutir. Senão eu vou gastar muito tempo explicando algo que já foi explicado. A gente gastaria um semestre ministrando anatomia de cabeça e pescoço. Não é essa a nossa ideia. Eu só estou tentando te mostrar alguns pontos principais e uma outra forma de ver essa situação, de ver a musculatura, de entender essa movimentação. Nós teremos uma aula específica sobre movimentos mandibulares. É simples? Muito simples. Mas se vocês estudarem previamente, vocês vão trazer dúvidas para a nossa aula e vai enriquecer muito a nossa aula. A gente vai ter uma discussão cada vez mais aprofundada. Exemplo. Professor, meu sonho é ser especialista em implantodontia. É isso que eu quero para a minha carreira. Professor Paulo Henrique, quantos anos ministrando especialização em implantodontia? Eu tenho de especialização 18 anos. Tem 18 anos que ele é professor de especialização em implantodontia. Será que se surgiu uma dúvida, oclusão, implante, ajuste, como é que é isso? Não tem uma pessoa aqui para te responder? Então, a gente tenta, né, Diogo? Aproveita. Eu vou falar para você uma coisa, a gente não sabe tudo não, hein? Não, eu estou aprendendo. Todo semestre eu aprendo, estou aprendendo. Os alunos me questionam, eu vou atrás do conhecimento. Quem fala que sabe, não sabe. A gente não sabe. Construam a sua odontologia. Construam seu conhecimento. Eu só sou um mediador. Eu venho aqui igual o mestre dos magos. Falo um monte de coisa, te deixa mais perdido ainda e vou embora. Você que tem que achar o seu caminho. Você tem que achar o seu direcionamento. Professor, eu não lembro nada de anatomia de cabeça e pescoço. Passei com aquele 60 assim que sofrido. Quase que não deu. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ter esse conhecimento. Vocês vão ter anestésio, vão ter várias outras disciplinas que dependem desse conhecimento que foi ministrado previamente. Então, se você tem dúvida, ainda dá tempo de refinar. Refina esse conhecimento, ok?
Questão dos músculos, nervos, tudo vocês precisam saber. Professor, mas saber decorado, saber o nome, origem, função, não é essa ideia. Não é essa ideia. Já passaram por isso. Eu quero que vocês comecem a entender o porquê que tem essa forma, o porquê daquele nervo naquele local. Se eu fizer uma cirurgia naquela região, quais são os nervos que eu devo anestesiar para ter uma cirurgia tranquila? Imagina no meio da cirurgia o paciente sentindo dor. Ele nunca mais volta no seu consultório. Vai num outro cirurgião dentista que sabe simplesmente anestesiar, ele vai ter uma paciência e um carinho, entre aspas, com esse cirurgião, ele nunca mais troca de cirurgião dentista, pelo simples fato de saber anestesiar, saber aonde passam os nervos, saber a nomenclatura, qual região eles irrigam, tudo isso a gente precisa e a gente vai reforçar e revisar bastante coisa com vocês, tá? Turma, então eu pergunto para vocês, o que é oclusão? O que é oclusão? Sem ler lá no slide, o que é oclusão? A gente iniciou falando sobre abertura e fechamento. Aí eu desafiei vocês a falarem uma especialidade que não envolvia oclusão. Ninguém conseguiu ainda e não vão conseguir, porque todas as especialidades envolvem dente. Aí teve um aluno no semestre que me desafiou e falou: Pips. Turma, quando eu começo a avaliar o contexto cultural de uma região, por exemplo, indígena comparado com afrodescendentes, comparados com japonês, isso é Pips. Etiologias diferentes. Eu vou ter padrões de oclusões diferentes. A formatação desses pacientes são diferentes. Os hábitos de escovação, os hábitos culturais influenciam na oclusão desse paciente. Exemplo, uma cultura que tem uma alimentação mais rígida vai ter uma formatação de dentição diferente de uma cultura onde já está inserido alimentos mais pastosos, alimentos com grande inserção de carboidratos, inserções de doces. Isso tudo altera a oclusão do paciente. Então, sim, todas as especialidades. Aí eu te pergunto, o que é oclusão? Oclusão, turma, de uma... Pode falar, Fernanda. Superiores. Oi? Não, professor. Pode falar. Não, eu tava falando que é juntar os entes superiores com os inferiores. Perfeito. Fechar a boca. Perfeito. Esse conceito de oclusão é justamente o primeiro conceito que passa. Fala assim, oclui. Se eu virar para o meu paciente e falar assim, oclui, ele vai fechar. Vai fechar a boca. Aí eu pergunto, e quem não tem dente? Eu devo fazer o estudo da oclusão de quem não tem dente? Quem não tem dente tem oclusão? Tem. E aí eu preciso começar a pensar em como reestabelecer a oclusão. Então agora, turma, chega num ponto fundamental. A gente entende como as peças são, entende como a máquina funciona, mas se a máquina estivesse funcionando certinha, alguém ia te procurar? Lógico que não. Então alguém te procura quando a máquina começa a dar defeito. E quando essa máquina da oclusão começa a dar defeito, esse paciente me procura, eu vou avaliar essa máquina. Só que eu não vou falar para ele que eu vou avaliar a máquina oclusal dele. Eu vou falar que eu vou fazer um diagnóstico. Eu vou fazer um diagnóstico dessa oclusão, entender da onde veio a falha dessa máquina e propor possíveis soluções. Exemplo, você está com sensibilidade em quase todos os dentes. A minha solução é extrair todos os seus dentes. Nunca mais você vai ter sensibilidade. O que você acha?
entendeu que o seu diagnóstico, como você entende o problema e como você vai solucionar o problema, dita a solução da máquina. Pensando nisso, alguns falam que oclusão é o ato de abrir e fechar, mas esse conceito é muito simples frente a tudo que é oclusão. Oclusão é tudo que envolve o sistema estomatognático. Sistema. O que é sistema? Eu lembro de um tal de órgão, tecido e sistema. O que é sistema? O conjunto de tudo funcionando. Professor, é o conjunto de tudo funcionando ao mesmo tempo em harmonia. Professor, mas é muito vago isso aí. Língua é ou não é oclusão? Língua. Língua é oclusão? Eu acho que sim. Por Sim. que, André? O que tem a ver a Porque língua? faz parte. Porque faz parte. Porque se, na minha opinião, se os dentes não estiverem bem alinhados, você vai ter o problema da mesma forma que você explicou da bochecha. Você vai morder a mucosa, né? E da mesma forma a língua. Perfeito. Então, se eu tiver uma língua muito volumosa, já ouviram falar sobre macroglossia, isso vai invadir o espaço que era do dente e eu vou começar a mastigar essa língua. Vou beliscar essa língua. Tá. Professor, eu já belisquei a língua algumas vezes. Significa que eu tenho macroglossia, que eu tenho um problema na língua e que... Calma, calma. Já viu aquele aluno hipocondríaco? Que toda aula ministrada ele tem? Calma. Primeira coisa que você precisa imaginar. Para que serve essa língua na oclusão? Ela junto com a mucosa, ela mantém os dentes aliados. Tem algo assim, eu lembro de algo assim, que a Certo, língua, na hora do ela almoço hoje, a sua língua executou sentir o gosto. Muito bom, professor Paulo Henrique, mas não é isso não. O que a língua faz na hora que a gente coloca um alimento no dorso da língua? Qualquer coisa. Ela joga ele pro dente, né? Ela joga para cima do dente. Dente. Então a língua pega o alimento e joga para cima do dente para o dente triturar. Então o movimento dela, ela joga na oclusal dos dentes, a oclusal do dente está fechando, 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 a língua entra naquele espaço, joga o alimento e sai. E a arcada fecha. De vez em quando, essa sincronia de voltar, fechar, voltar, fechar, voltar, fechar, você perde o compasso. E você morde quem? A língua. Sem perceber, pensando que é um alimento, e dá aquela mordida na língua. Professor, então você está me dizendo que se eu tirar minha língua, eu não mastigo? Isso mesmo. Nossa, professor, mas por que alguém removeria a língua? E se tivesse um câncer na base de língua e removesse metade da língua, um terço da língua, esse paciente vai ter problemas oclusais, problemas de mastigação? Sim. Porque ele não vai ter a função de empurrar o alimento para o oclusal dos dentes. Certo? Da mesma forma, a bochecha, a mucosa jugal empurra o alimento que está por vestibular para cima da mesa oclusal. Justamente na espessura do masseter e da bola de Bichat, que faz esse contorno. Aí foi o que o Tiago falou, questão de zona neutra, onde eu tenho um empurrando para dentro, outro empurrando para fora, meu dente fica quietinho no lugar. Se eu tenho um empurrando para dentro, outro empurrando para fora, meu dente fica alinhado. Então, a bochecha empurra para dentro, a língua empurra para fora, esse dente forma uma fileira. E essa fileira de dentes, onde a gente não tem atuação nem de vestibular para lingual, nem de lingual para vestibular, é onde está tudo neutralizado. Eu vou chamar de zona neutra. Vocês vão escutar bastante falar sobre isso lá na prótese total 1, semestre que vem. Ok. Então, já entendi que oclusão é mais do que só abrir e fechar. Entendi que músculo participa, que língua participa.
Mas a Fernanda falou, funcionando tudo ao mesmo tempo. Quem que gerencia tudo isso? Pode ser os nervos. Quem que Os nervos. gerencia os nervos? Quem que gera informação? Quem que é o manda-chuva disso tudo? Que faz esse músculo contrai, você relaxa, língua faz esse movimento. Nosso cérebro, não? Sistema nervoso, posso falar dessa forma? Sistema nervoso central, posso falar dessa forma? Todo mundo acompanha? E se meu paciente tiver algum problema no sistema nervoso central, pode influenciar a oclusão? Sim ou não? Aham. Pode. Sim. Sim. Agora chega onde vocês queriam, na questão do estresse. Um estresse é uma alteração do sistema nervoso central. Uma alteração do sistema nervoso central que gera um impulso para o músculo que não deveria ocorrer. Ou seja, um problema em quem está coordenando esses músculos, que vai coordenar os músculos de uma forma errada, que vai gerar o apertamento desses dentes. Pergunto, dente encosta em dente? Tiago diz que sim. Fernanda vota. Dente encosta em dente? Sim ou não? Sim, encosta. Ó, o professor Paulo Henrique é igual aqueles alunos evasivos. Às vezes, depende, não sei, talvez. Dente encosta em dente? Sim ou não? Não, dente não encosta em dente. Professor, mas como? Aqui, ó, o meu encostando, como que não encosta? Normalmente, dente não encosta em dente. Se você estiver parado, seu dente está encostando no outro dente? Não, tem um espacinho entre os dentes. Certo? Se o seu dente estiver encostando com outro dente, você concorda que esses dentes vão desgastar? Vão. Sim, bruxismo. Questão do bruxismo, apertamento. Então, eu não posso ter contato entre os dentes. Aí o Tiago vai me falar, tá, professor, mas e quando eu como? Quando eu como, dente encosta em dente, certeza. Estou mastigando? Não. Porque entre os dentes tem o quê? O bolo alimentar. Tem a comida, então dente não encosta em dente. Aí, mais ou menos uns 3 anos atrás, o professor Paulo Henrique levantou a mão no fundo da sala e falou assim, existe um momento em que dente encosta em dente. E é bem rápido. Que momento é este? Quando você engole. No momento de deglutição, existe a glote que precisa fechar para direcionar o que você está engolindo. Esse movimento de abrir e fechar da glote precisa de uma estabilidade mandibular. Essa mandíbula precisa estar parada, ela não pode estar flutuando, não pode ter espaço entre os dentes. Então o dente vai lá, encosta, abre aspas, não gravem isso, rela só um no outro, só encosta um pontinho um no outro, sem força, engole saliva, engole um pouquinho de saliva. Viu? O dente encostou e abriu. Nossa, professor, tem 20 anos, 18 anos, eu nunca pensei nisso. Pois é, essa é a aula do porquê. E você está entendendo que eu preciso manter essa mandíbula em posição, esse dente não encosta em dente, ele abre um pouquinho, encosta e depois volta a ter espaço. Então já anotem, o espaço que existe entre os dentes chama espaço funcional livre. É um espaço que serve para uma função e está livre, não tem contato entre os dentes. Espaço funcional livre. Todos nós devemos ter esse espaço funcional livre. Se eu não tiver esse espaço funcional livre e tiver todos os dentes apertando o dia inteiro, fecha a boca, faz apertamento total. Imagina você o dia inteiro assim, apertando. Seus dentes vão o quê? Desgastar. E os músculos vão aguentar? Você não aguenta 40 minutos de academia, quem dirá 8 horas de masseter trabalhando? Aí chega final de dia,
O paciente te relata, doutor, eu estou com enxaqueca, eu estou só na base do analgésico, meu masseter está saltando, está pulando, meu temporal está doendo, eu sinto dor no fundo do olho, justamente na região do temporal. Isso significa que você está apertando os dentes. Agora eu pergunto para você, como que você resolve isso? Que você já entendeu, o paciente está apertando porque ele está nervoso, estressado, sistema nervoso central. Adianta você virar para o paciente e falar assim, não fica nervoso, fica tranquilo, as coisas vão dar certo. Vai resolver a vida dele? Não. E a gente vai então lançar mão de artifícios para criar esse espaço funcional livre, que é justamente uma placa relaxante, para relaxar a musculatura. A gente vai aprofundar nessa questão, ok? Agora, o André até perguntou aqui no chat, professor, e quem come toda hora pode gerar um problema muscular? O seu organismo foi criado para mastigar. Mas de vez em quando você engana o seu organismo. De que forma? Mastigante. Pronto, Fernanda matou a charada. O processo de mastigação deve durar no máximo 15, 20 minutos, que é um período de uma refeição. Só que durante a aula, você vai lá e coloca um chiclete e passa 8 horas do seu dia enganando o seu sistema, mastigando. Isso gera uma produção enzimática no sistema digestivo, isso gera uma hipertrofia muscular, um desgaste de todos os sistemas. É a mesma coisa de você ter um carro na garagem acelerado ao máximo, que não vai sair do lugar. Mascar esse chiclete não adiantou em nada. Aí, a hora que eu abordo o aluno me responde, não tem problema, professor, porque é o Trident, não tem açúcar. Vai para além do açúcar, vai para além de muita coisa. Isso que eu preciso que vocês comecem a entender para falar para os seus pacientes, conversar com o seu paciente. Falar, ó, esse hábito não é normal. E o que não é normal, nós chamamos de hábito parafuncional, que não tem função. Está além dessa função, não tem por que ele estar fazendo isso. Além de mascar chiclete, qual seria um outro hábito parafuncional que vocês conhecem? Isso aí, André. Roer unha. Roer unha é um hábito parafuncional. O que mais? Morder tampa de caneta. Conhece pessoas que ficam mordendo tampa de caneta? Hábito parafuncional. O próprio ato de apertar os dentes, o bruxismo, o apertamento, é um hábito parafuncional. Se vocês dominarem esses conceitos e essas resoluções, vocês acreditam que vai faltar paciente no seu consultório? Da nossa turma, somos em 40, 45 alunos. Se a gente fizer uma estatística, um levantamento, eu acredito que mais da metade vai apresentar algum hábito parafuncional e vai ter necessidade de correções da oclusão. São 45 pacientes em potencial. Imagine isso no universo odontológico. Na sua família, quantas pessoas você não conhece que precisa desse auxílio? Basta você dominar. Pode perguntar, Akla. Tem gente que tem mania de, por exemplo, chupar um pirulito e ficar mastigando praticamente assim o dia inteiro. Isso. O palitinho. E tudo que você faz de fora dessa função da mastigação, você está gerando um desequilíbrio. Agora, vamos além disso? Vamos falar um pouquinho sobre alteração do sistema nervoso central e comprometimento da oclusão? Drogas. Professor. A pessoa que utiliza qualquer tipo de droga que altera o sistema nervoso central, durante o efeito dessa droga, ela vai estar o quê? Desgastando os dentes. Tem N artigos que correlacionam, clinicamente é visível. É igual o paciente
que faz uso da nicotina, do cigarro, a hora que senta no consultório, senta na cadeira, eu já olho as cúspides todas desgastadas, o perfil do paciente, a forma que é, eu já sei. Ele nem precisa me relatar. Eu já sei, é usuário. Então, a gente precisa pensar dessa forma para fechar diagnóstico. A boca está te contando, a boca está te falando sobre essas questões. O professor Paulo Henrique está perguntando de lutador de MMA, de luta. Sim, grandes esforços mastigatórios. Todo mundo depois vai entrar no Google e ver as fotos do passado de um tal de Arnold Schwarzenegger. Já ouviram falar dele? Vão começar a ver que os dentes dele, no passado, tinham todos uns espaços de astemas generalizados, de tanta força. Durante o treinamento, ele colocava tanta força que esses dentes abriram espaço. Nossa, professor, nunca pensei nisso. Então, seria indicado até um protetor durante esses esforços mastigatórios, igual a Aquila está falando, questão de protetor, mas eu preciso pensar para além disso. Eu preciso ver o marcado e entender tudo que ela está me contando. Isso é oclusão, ok? Ia perguntar, Aquila? Sim, a questão da criança usar a chupeta, que muitas mães colocam para a criança parar de chorar, sem necessidade. Também é um hábito parafuncional? E aí, turma? O que vocês acham? Chupeta influencia na oclusão, na formação, no crescimento ósseo de uma criança? É consenso, certo? Então, por que que vende? E por que que mãe usa? Para fazer a criança parar de chorar. Aí muitos vão falar, professor, o senhor não conhece o que é uma criança chorando de madrugada. Muitas mães vão além, pega a chupeta, passa, em exemplo, em mel, em algo doce e dão para a criança dormir. Além do hábito parafuncional, imagina o nível cariogênico que essa mãe não está gerando. Tudo isso são hábitos parafuncionais, ok? Melhor é quando a chupeta cai no chão. Aí sopra. Turma, então, nesse slide, movimento de abertura e fechamento, certo? Esse é o procedimento de mastigação que você executa. Todo mundo concorda? Que a hora que você está comendo um alimento, esse é o movimento de abertura e fechamento que você executa, certo? Todo mundo concorda? Por que não, Tiago? Esse é o do cachorro. Certo. Você é cachorro? Não. Isso é a união de cachorro com vaca. Vaca para um lado e para o outro. Qual que seria o movimento, então, de abertura e fechamento e jogar para um lado e para o outro? É justamente este movimento. É um movimento em forma de gota. O movimento de mastigação é um movimento em forma de gota. Aí alguém vai falar, professor, nunca mastiguei desse jeito. Eu nunca abri, joguei para a direita, fechei. Turma, é uma gota pequena. Aqui eu estou mostrando uma gota, uma forma didática do movimento. Mas nós fazemos abertura, uma tal de lateroprotrusão, abertura mínima, lateroprotrusão e fechamento, em formato de gota. Esse movimento que vocês precisam ter em mente durante a função. E ele é repetitivo, né? Quando você está mastigando, ele está acontecendo, tá? E aí, quando você mastiga, o que é mais legal dessa matéria é que a gente começa a entender como é que funciona o sistema mastigatório, né? Então, o centro superior de comando, lá no sistema nervoso central, ele
ele recebe um estímulo, por exemplo, sentir o cheiro da comida, um estímulo sensorial, e manda a informação para o sistema nervoso, ele interpreta lá, opa, tem que abrir e fechar a boca para mastigar. Você põe o alimento na boca, pela pressão, ele vai coordenando essas ações de abrir, fechar, movimentar para o lado. Então, essa matéria é extremamente massa, eu adoro, para mim, a melhor matéria da faculdade, extremamente complexa, mas a melhor da faculdade, que faz a gente entender como é que funciona o sistema e aonde estão os problemas que podem acontecer nesse sistema, entendeu? Então, assim, está falando de você caiu aí, eu continuei aqui no papo do movimento de gota, né? Então, eu estou explicando que é o legal da disciplina e de a gente aprender. Primeiro, a Ata perguntou, e a emoji aberta, né? Estava vendo aí no chat. Eu acho que primeiro, antes da gente entender os problemas, é claro que nós vamos falar deles muitas vezes, a gente precisa entender o que é fisiológico. Então, esse primeiro momento que a gente faz de inclusão, essa primeira aula, segunda, terceira, nós vamos estar falando sempre o que é funcional, o que é fisiológico, o que é certo, né? Para depois a gente conseguir compreender os problemas que vão acontecendo. E é isso que faz a disciplina ser tão rica e tão importante, porque daqui para frente, se você entende uma boca normal, como ela funciona, é fácil você restituir uma boca sem dente, uma boca parcialmente com dentes, ou uma boca com dente com implante, e aí você pode trabalhar de forma bem coesa as informações para fazer a coisa funcionar de forma mais adequada possível. Tá bom? Pode ir, Diogo. Perfeito. Turma, e pensando no que o professor Paulo Henrique acabou de afirmar, essa questão de mastigação, eu afirmo, quando que começa o processo de mastigação do seu sistema, o seu corpo? Quando que inicia o processo de mastigação? Quando que seu corpo fala assim, agora eu vou comer um alimento? Quando que começa? A gente abre a boca para poder receber o alimento. Perfeito. Fernanda diz quando abre a boca. Os dois professores disseram que não. Alguém ajuda a Fernanda? Sangue de Jesus. Oi? Brenda, ao ver o alimento. Como assim? Ao ver o alimento, eu já estou comendo o alimento? Sim. Quando você vê um alimento, você já se prepara para fazer essa mastigação. Professor, eu duvido. Alguém já viu um tamarindo e a parótida fechou a tal ponto de jogar tanta saliva na boca que até doeu? Não. Na hora que você vê um tamarindo, lembra que ele é tão ácido que até dói. Quando você vai comer uma maçã, você quantifica a força necessária para morder uma maçã antes de morder. Antes de morder. Exemplo, se eu te entregar um pedaço de uma barra metálica e falar, morde, você vai morder com toda a sua força? Lógico que não, você não é bobo. Professor, eu duvido ainda dessa teoria que eu começo a mastigar antes de colocar o alimento na boca. Quando você vai comer um pedaço de carne, você, antes de colocar esse pedaço de carne na boca, você mais ou menos já tem ideia da dureza daquele pedaço de carne. E você já quantifica, já organiza todo o seu sistema a falar a força necessária é X para triturar esse pedaço de carne. Só que você pode ser surpreendido positivamente e a carne está mais mole do que você imagina. Aí você vai falar, nossa, que carne gostosa. Certo? Você quantificou X de força, mas não precisava, porque a carne estava macia. Mas você também pode ser surpreendido negativamente. Você quantifica uma certa força e a hora que você mastiga aquela carne, você diz, nossa, que carne dura. Mas aonde que estava esse processo? Aonde que estava essa informação de qual força necessária para comer aquele pedaço de carne? Na sua memória. Baseado na sua experiência de alimentações daquele tipo de alimento passado, você quantifica a sua força. Professor, eu ainda não acredito nisso tudo. Quando você está comendo uma salada, você coloca força para comer essa salada? Não, é algo mole, tranquilo de ser mastigado e triturado.
Só que de repente tem uma pedra na salada. De repente você assusta, porque tem algo mais duro do que você imaginava naquele processo de mastigação. Isso é sistema nervoso central. Nós teremos uma próxima aula só sobre sistema nervoso central. Mas de nada adianta a gente falar todas as vias, falar as formas de atuação desse sistema nervoso central, se antes disso vocês não entenderem o porquê. O porquê que a gente é coordenado pelo sistema nervoso central. Mastigação é, além do ato de abrir e fechar, envolve todos os músculos da face. Professor, mas não é só expressão facial? Não. Alguns músculos vão ativar mais energicamente, outros como coadjuvantes. Por exemplo, para manter essa sua mandíbula parada, ela está parada, ela está, abre aspas, voando, porque existe o espaço funcional livre. Então vamos já entender alguns conceitos básicos na aula de hoje. O espaço que tem entre os dentes eu chamei de espaço funcional livre. Ok. EFL, espaço funcional livre. Quando eu tenho todos os músculos, todos os dentes engrenados, mordidos, fecha a boca, engrena tudo. É o máximo que você consegue? É o máximo do quê? Máxima intercuspidação, dente intercuspidado habitual. Máxima intercuspidação habitual. Esse é um outro conceito, quando os dentes estão todos abertos. Desculpa, quando a mandíbula está toda fechada e os dentes todos engrenados. Abre a boca ao máximo. O máximo que você conseguir. A isso chamamos de abertura máxima. Abertura máxima da mandíbula. Pergunto, para fazer uma alimentação ou uma mastigação, você precisa abrir a mandíbula ao máximo? Não. Não. Ninguém abre a mandíbula ao máximo para passar um garfo. Você só abre um pouquinho, só para passar o alimento. O bocejo é uma abertura máxima. Só que a gente entendeu, quando eu faço abertura máxima, essa cabeça da mandíbula está o máximo para frente, não é isso? Em cima daquela eminência articular. E se ela passar dessa eminência, trava. Então, muitas das vezes, eu vou ter esse paciente gerando um travamento mandibular durante o bocejo. A hora que ele abrir ao máximo, pode ser que faça uma luxação e trave à frente. Professor, mas isso é comum? Eu já tive caso de uma paciente no meu consultório que durante o ato do procedimento odontológico, quando ela abria para eu executar o procedimento, gerava luxação. Luxava, eu colocava em posição, ela cuspia. Ela voltava, eu atendia mais um pouquinho, luxava, eu colocava em posição, ela cuspia. Chegou um ponto que ela falou, doutor, vamos fazer o seguinte, deixa luxado, no final do procedimento o senhor coloca em posição, porque não estava dando. Tamanha frouxidão ligamentar que ela apresentava dessa região, ok? Agora eu pergunto para vocês, vou dar uma adiantada em algumas situações, depois eu vou retornar com vocês. Eu quero mostrar um gráfico. Quando a gente faz essa região dessa inclinação da articulação temporomandibular, ela é sempre essa inclinação? Nasceu sempre desse jeito? Todo mundo tem a mesma inclinação? Como assim, professor? Você fala que o osso sempre foi onde está o cursor aqui, ó, essa paredinha. Todo mundo entendeu que a cabeça da mandíbula vai deslocar à frente em cima dessa parede da eminência articular, que é esse caroço do osso zigomático, ok? Essa inclinação onde está passando o cursor, todo mundo tem igual? Todo mundo tem o osso do mesmo tamanho? Não. Todo mundo tem a perna do mesmo tamanho? Não. Então, a gente vai ter diferentes tipos
de tamanho de eminência articular. Todo mundo confere? Certo. E essa inclinação e esse tamanho de eminência articular influencia no quê? Na oclusão do paciente. Na abertura. Porque não é isso que faz abrir a Abrir o curso, mandíbula? abrir. Então, se eu tiver algo mais inclinado, o paciente consegue abrir mais a boca. Se eu tiver menos inclinado, se isso aqui fosse reto, o paciente não ia abrir quase nada a boca, porque essa mandíbula só ia para frente. Ela não ia abrir o espaço entre os dentes. Faz sentido? Faz. Em qual momento da sua vida você não tem dente? Quando você nasce. Quando você nasce. Então, quando você nasce, essa é a configuração, notem esse slide, essa é a configuração da sua articulação temporomandibular. Ela é reta. Eu não quero que você fique abrindo a boca. Eu quero um movimento, outro movimento, vocês já sabem, é só revisão, protrusivo, aquele movimento para frente e para trás. Eu quero uma facilidade do movimento protrusivo. É a aula do porquê. Por quê que uma criança precisa de uma facilidade do movimento protrusivo? Para se alimentar, ué. Alimentação, né? Para qual tipo de alimentação? Amamentação. Pronto. Eita, mãe Deus, Função alimentar. Então, nesse movimento de vai e vem, que ele vai fazer a sucção. Então, quem projetou já pensou. Falou, essa eminência articular tem que ser reta nesse momento da vida. E a partir do momento que os dentes vão crescendo, essa eminência articular também vai crescendo. É síncrono, é ao mesmo tempo. Nossa, professor, esse negócio é perfeito demais. É. E quando você começa a entender isso tudo, você começa a pensar em possíveis problemas. Por quê? À medida que essa articulação, a eminência articular, foi crescendo, os dentes foram crescendo e surge a eminência propriamente dita, com todos os dentes em posição. Então, a formatação dessa eminência determina a formatação dos dentes. Todo mundo consegue acompanhar esse raciocínio? Quanto mais inclinado essa eminência, maior pode ser os meus dentes no tamanho cérvico-oclusal. Nossa, professor, como assim? Quanto maior a inclinação, maior pode ser o dente, porque meu paciente consegue abrir mais a boca. Se essa inclinação for pequena, eu vou ter que ter dentes curtos, menores. Ah, professor, mas aonde que eu vou ver essa inclinação da eminência articular do meu paciente? Em qual exame? Extraoral, não é? Que a gente vai fazer palpação. Na palpação você consegue identificar onde é que é. Eu quero saber a inclinação. Se é muito, se é pouco. Ah, a radiografia? Qual a radiografia? Você já consegue ter um início de uma percepção. Numa periapical? Numa bite wing? Resolve? Não. Qual? Panorâmica. Numa panorâmica. Então, quando eu analiso uma panorâmica, eu já vou lá na região da articulação temporomandibular e já começo a observar a inclinação da eminência articular, para planejar que tipo de dente eu vou colocar nesse paciente. Porque a gente já falou para vocês, o professor Paulo Henrique afirmou, quando você tem a máquina e a máquina está funcionando tudo bem, ninguém te procura. Quando essa máquina começa a apresentar problemas, você precisa ser capaz de fechar o diagnóstico. Um exemplo clássico, abre o capô do seu carro lá e olha e fala assim, vou tirar uma peça. Não precisa disso aqui. Qual peça você acha que não precisa o carro? Quem projetou, imaginou um porquê daquela peça, naquela função, naquele momento. Quem projetou o sistema estomatognático, imaginou cada pecinha, cada função, cada crescimento naquele momento para aquele paciente.
Alguém me dá um exemplo clássico onde eu altero o tamanho dos dentes, mas não altero a inclinação da eminência articular? Tá na moda. Aquele que faz o recorte. Facetas, lentes de contato. A Carol Moraes colocou aqui no chat. Exatamente. Eu alterei o tamanho do dente, mas aquele dente não cabia naquela boca. Não cabia. Será que isso vai dar problema? Lógico. Básico. Coisa da primeira aula de oclusão, você já começa a pensar nisso. Aí você fala, então eu tenho que criar esse espaço. Para criar o espaço da faceta, você precisa desgastar o dente do paciente. Aí entra naquela questão que eu falei, você está pecando em esmalte dentina para colocar cerâmica. Deixa eu ver se eu entendi. Você está desgastando a coisa mais dura que existe no corpo humano, que foi projetada daquele tamanho, daquela região, para colocar cerâmica e está falando que vai ficar melhor? Isso é bom mesmo, hein? A gente tem que ter cuidado com essas afirmativas. Professor, então o senhor é contra os laminados cerâmicos, é contra as facetas? Não disse isso. Estou dizendo que para fazer faceta, para fazer laminado, você precisa estudar a boca do paciente para ver se cabe. Porque se não couber, vai o quê? Quebrar. Todo mundo consegue entender isso? Que os laminados cerâmicos vão começar a fraturar? Seu paciente já apresenta traços de desgaste de dente. Seu paciente já mostra que ele não tem um espaço funcional livre habitual, ele já está com desgaste. Você vai aumentar mais esse dente para aumentar o desgaste? Então, a reabilitação, aí entre essas questões, e gravem essas palavras, reabilitação oral. Você está reabilitando o sistema. Você está colocando o sistema em normalidade. Não é tão simples, mas não é impossível. Basta você estudar um pouquinho mais, ok? Senhor? Só lembrar os alunos aí que no começo da sua aula hoje, da sua exposição, quando você falou em articulador, você falou em estudar a boca do paciente. Antes de você propor um tratamento, o mais simples que seja, ou às vezes o mais complexo de uma reabilitação, ou colocar umas facetas para interferir na estética do paciente, é necessário você estudar a boca do paciente, exatamente aquilo que você falou, saber se é possível. Eu também não sou contra a faceta, eu sou contra a má indicação da faceta. Então, antes a gente tem que estudar a boca do paciente, montar no articulador e fazer uma proposta de tratamento para o nosso paciente dentro das características do paciente. Não adianta querer colocar São Paulo dentro de Anápolis, não vai funcionar, né? Então, mais uma vez, articulador, moldagem, articulador, proposta de tratamento e depois a execução de tratamento. Perfeito. E imaginar, turma, que não deixe se levar pelo modismo. Modismo. É a mesma coisa de alguém da sua sala falar assim, eu tirei nota 100 em todas as provas sem estudar. Tem algo errado. Tem algo errado. Professor, eu estou seguindo uma pessoa no Instagram, um dentista que faz dessa forma, ele não monta em articulador e faz... Tem algo errado. Ele só mostra as coroas cimentadas de imediato. Pergunta para esse cirurgião dentista, daqui 5, 6 anos, 3 anos de função, fica bonito os dentes separados, sem mastigação. E a hora que a máquina começar a girar, e a hora que esse carro começar a girar, ele aguenta a viagem? Ele aguenta todos os esforços mastigatórios? Qual é a força de mastigação? Com quanto de força você mastiga? Quanto de força você mastiga? Vamos lá. Quero em quilograma força. Eu acho que até uns 70 quilogramas a gente consegue. 70 quilos é muito ou é pouco? Muito, né? Muito. É muita força. Uma pessoa de 70 quilos é muito ou é pouco peso?
Muito peso. Agora imagina essa pessoa de 70 quilos num salto agulha, no salto alto mais fino que você conhece, colocando toda a pressão do seu peso em cima daquele salto, e ele pisa no seu pé. Vai furar ou não vai? Vai furar o seu pé. Só que o salto, por mais fino que seja, ainda é muito mais grosso do que uma ponta de cúspide. Imagina 70 quilos numa ponta de cúspide. Imagina a concentração de força, o poder de trituração que isso não tem. E lembrando que 70 quilos é uma média. Você, quando está mastigando, você não morde com 70 quilos toda hora. Quando você está mastigando, você vai morder em torno de 10% da sua capacidade de mastigação. Então, se você morde com 70 quilos, você vai ter uma mordida em torno de 7 quilos. 7 quilos ainda é muita força. É muito peso na mastigação. E o que você está propondo para o paciente, a restauração, seja ela de resina, de qualquer material, tem que suportar esses esforços mastigatórios. E se seu paciente estiver estressado, nervoso, apertando, com hábito parafuncional, é mais do que 70? Muito mais do que 70. Depende do tipo de paciente. Vocês imaginam que a força de mastigação do professor Wellington é a mesma força de mastigação da Fernanda? Olha a carinha do professor Wellington. Você acha que ele tritura com a mesma força? Olha o masseter. Isso tritura. Isso quebra. O que você vai propor para o paciente, você precisa levar isso em consideração. Por isso, aquela palpação, lembra aquela palpação que vocês fazem início de clínica, extraoral, para sentir pontos, gatilho, forma do músculo, e essa é a importância, certo? Turma, hoje eu gostaria que vocês iniciassem esses estudos. Vou conversar com a representante sobre a questão dos livros, como instrução ficou a confecção do vídeo. Não deixem acumular. Assim que eu disponibilizar para vocês a atividade processual lá no liceu, já respondam. Professor, eu vou contar uma coisa para o senhor. Semestre passado, eu dei alguns golpes aqui. Não me importa, passou. É daqui para frente. Se você fizer a sua atividade, você com você mesmo, amanhã, a hora que tiver você com você mesmo no consultório, as coisas vão dar certo. Posso te contar uma questão que eu te contei no primeiro período? Vocês já estão formados. Vai chegar o momento, você vai formar, você vai virar cirurgião dentista. Em 4, 5, 6 anos, não me importa, vai formar. Agora, a qualidade desse cirurgião dentista não depende só da gente. Nós, professores, estamos dando o máximo de conteúdo, o máximo de motivação, o máximo para você chegar lá na ponta o melhor possível. Quer ver um critério? Converse com qualquer colega seu de qualquer instituição que já tenha passado ou esteja tendo oclusão e pergunte assim: me explica a correlação da inclinação da eminência articular no procedimento de movimentação mandibular e na mastigação. Aquele slide que a gente acabou de discutir de forma bem simplória. Você acha que todo mundo tem essa percepção? Todo mundo tem essa capacidade de discernimento que vocês estão tendo? Aposto que não. Então é só sedimentar esse conhecimento. Não precisa ser tudo de uma vez. Eu sei que tem início de semestre que a gente começa eufórico, fala assim, esse semestre vai ser o meu semestre, eu vou estudar tudo e vou arrumar minha vida. E é a mesma coisa que querer correr 100 km num dia. Não dá certo. Corre 2 km, respira fundo, no outro dia corre 2,5, mas não para de correr. Porque a turma está correndo. Todo dia alguém está correndo um pouquinho. Todo dia alguém está treinando um pouquinho. Vai chegar um momento que nosso pelotão está lá na frente e eu não vou poder voltar para te buscar. Ainda dá tempo de você estar com a sua turma, ok? Questões dos vídeos. Alguém tem alguma dúvida? Do que deve ser feito? Até dia 21, vou mandar o e-mail para vocês enviarem esse vídeo, tá? Questões do... Professor, Pode perguntar. o questionário que você falou vai ser postado lá no ABA. Oi?
as perguntas que você falou que vai mandar, vai ser postada lá no AVA? Não, eu já vou organizar e vou postar no liceu de vocês, já para ter uma atividade quanto antes. Ah, Cláudio, eu creio que sim, porque eu estou gravando pelo OBS, pelo aquela outro aplicativo, eu creio que a gente não teve problema no OBS que faz a gravação da tela. Então, eu creio que foi gravado. Mas a gravação é bom, a gente pode ver novamente, mas imagina quem não está aqui, quem não participa. É o momento, turma. É o momento da gente conversar, é o momento da gente falar sobre oclusão, falar abertamente de dentista para dentista. De conversar, normal, isso é aula. Não tenham medo das perguntas. Eu gostaria que nas próximas aulas nossas nós tivéssemos mais alunos dispostos a fazer a questão da abertura da câmera, como o professor Paulo Henrique falou. Isso é muito importante para a gente que está ministrando. Entenda que essa abertura, essa comunicação dessa forma, nos motiva a ministrar aulas. Porque do outro lado, eu não sei a forma que vocês estão. Se eu estou motivando, se a forma, a fala que eu estou fazendo está te motivando. Se vocês não estão motivados, então preciso ver vocês. Ah, professor, mas é uma exposição. Eu fico expondo a minha figura na internet e os meus colegas e a sua vida vai ser exposição. Você vai estar exposto para os pacientes, você vai estar expondo o seu conhecimento para os seus familiares. Então tenha a postura, se organiza, faz a sua exposição e está tudo certo. Ninguém aqui está julgando, ninguém é melhor do que ninguém. Para com esse pensamento. Para com esse pensamento pequeno. A gente precisa evoluir, vamos evoluir todos juntos, ok? Turma, alguma dúvida? Caráter geral? Não. Mariana, certo? Fernanda, certo? André? Thiago? Gabriele? Tudo em condições? Tudo certo? Professor Wellington? Certo. Tudo certo? Perfeito. Turma, semana que vem, sexta-feira, das 13h30 às 16h20, a nossa aula. E acreditem, eu vou perguntar. E eu vou querer respostas. É a aula do porquê. Obrigadão, turma. Até mais.